Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Milena, eu sou nutricionista e hoje eu fui convidada pela Débora para vir falar um pouquinho com vocês sobre uma alimentação saudável, né? Então eu coloquei o tema como envelhecimento versus uma alimentação saudável. E eu vou dar 3 dicas preciosas, tá? Para vocês, que vocês devem seguir e tentar fazer essas 3 dicas que eu vou dar para vocês, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento. Nessa fase, é normal ter uma redução, né, dos hormônios, ter uma redução no metabolismo, na massa magra, né, a energia do idoso é reduzida e também algumas alterações, como no paladar, na visão, no cheiro dos alimentos. Então, tudo isso é uma coisa natural que acontece no idoso, né? Por conta da idade que vai chegando, por conta de vários outros fatores também. 3 dicas, tá? Muito importantes, pelo menos é uma base daquilo que os idosos devem seguir. Primeira dica: é muito importante a hidratação do idoso. Água, beber água. Muitas vezes o idoso ele esquece, né, de beber água. Muitas vezes ele não sente sede. Isso é uma coisa normal. Só que não é uma coisa normal a gente ficar sem beber água, tá? Então sempre andar com uma garrafinha de água perto, ok? Isso ajuda muito a lembrar de beber água. Até mesmo para aquelas pessoas, os adultos, né? Geralmente a gente indica isso, mas sempre manter uma garrafinha de água perto. A água é muito importante porque o idoso acontece dele ter muita desidratação, né? Ocorre a desidratação, ele perde água geralmente. Então, é muito importante o idoso sempre estar hidratado, ok? A segunda dica seria praticar atividade física, tá? Então, geralmente o idoso pensa que já chegou a fase 60 anos, eu tô muito cansado, eu não consigo fazer tal coisa. Tudo bem, ok? Tudo bem isso. Porém, é muito importante a atividade física. Eu vejo que tem essas equipes, né? Que vocês formam na praça. Então é muito importante essas pequenas atividades. Não precisa ser aquelas atividades onde vai exigir muita força de vocês, mas uma hidroginástica é muito bacana. Esses passeios que vocês dão nas praças, nessas atividades que fazem na praça, é muito importante, ok? Por conta de recuperar essa massa muscular, que geralmente tem uma perda muito grande o idoso. Então, sempre colocar nessa fase, né, da vida de vocês, a atividade física, porque é muito importante, ok? Terceira dica: alimentação. A alimentação é muito importante no idoso, principalmente uma alimentação rica em vitaminas, cálcio, vitamina D, as vitaminas do complexo B. Então é muito importante nessa fase o idoso pensar numa alimentação mais saudável, uma alimentação mais limpa, aquela alimentação que não vai ter muita coisa industrializada, aquela alimentação que não vai ter uma quantidade muito grande de sal e açúcar, porque como o idoso tem uma alteração no paladar, ele tende o quê? Aumentar a quantidade de sal e aumentar a quantidade de açúcar. E com isso vai prejudicar, ok? Vai acarretar em quê? A diabetes e a pressão alta. Então, geralmente, colocar mais coisas naturais na hora de temperar os alimentos, né? Na hora de temperar um frango, uma carne, optar por um tempero mais natural. Então, isso vai aumentar o quê? Os sabores dos alimentos e não vai fazer com que coloque grandes quantidades de sal ou grandes quantidades de açúcar. Sempre pensar em colocar na sua alimentação alimentos ricos em cálcio, que seria o que? Os leites, ok? Os derivados dos leites, sempre colocar os folhosos verdes, principalmente os verdes escuros, tá? Os vegetais, as leguminosas, sempre uma alimentação rica em carboidrato, rica em proteínas, principalmente por conta da perda da massa muscular. Então, sempre manter um equilíbrio, tá? O idoso ele sempre tem que manter um equilíbrio na alimentação dele, ok? Então, essas foram as 3 dicas que eu queria passar para vocês. Existem outras informações importantes também, mas essas 3 dicas é a base, tá? Para essa fase, sempre ingerir água, sempre praticar atividade física
e sempre manter uma alimentação saudável, ok? Seja um idoso ativo, porque vocês não estão mortos, vocês estão muito bem, vocês estão muito vivos. E é isso, eu queria agradecer, ok? E espero muito que vocês façam, tá? Essas 3 dicas, coloquem em prática essas 3 dicas. Muito obrigada!